Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez vou mostrar um pouquinho para vocês do progresso aqui do Restomod da Caloi 10, que em breve eu vou divulgar qual vai ser o nome quando ela estiver pronta. Vocês vão saber qual vai ser o nome dela, já foi escolhido. Seguinte, queria mostrar aqui o set de rodas. Eu montei essas rodas, lamentavelmente a minha GoPro deu ruim na hora que eu fui gravar. Espero que agora ela grave numa boa. Então, qual é o lance aqui? Eu que projetei essas rodas, tá? Projetei, que eu digo, eu que pensei nas rodas de fato, né? Então, toda a escolha de cubos, aros, raios, tudo fui eu que escolhi mesmo, né? Então, assim, como essa bike está sendo feita 100% por mim, dá um gosto bem diferente a gente escolher os materiais e escolher as medidas, enfim. Essas rodas, elas são as Vezan Disc V9, tá? São aro 29. Para quem não sabe, o aro 29 tem a mesma medida do aro 700, são 622 milímetros de diâmetro, se eu bem me lembro. Essa roda tem 19 milímetros de largura, tá? E por ela ter 19 milímetros de largura, ela tem uma particularidade que é a seguinte: ela, apesar de ser aro 700, né, aro 29, que é a mesma coisa que o aro 700, eu não posso utilizar pneus abaixo de 28 milímetros, porque eles acabam ficando muito finos nos aros. Então eu consegui, aqui perto da minha casa, os pneus 700 por 28, são os Kenda Quest, e são pneus que eu acredito que vão me dar um conforto muito grande nessa bike, porque, né, já é uma bike de aço carbono, já tem um conforto inerente do quadro, né, muito mais confortável que o de alumínio, e com um pneu um pouquinho mais grosso, né, ele vai me dar mais conforto. Quais foram os desafios para montar essas rodas? Primeiro, calcular os raios, né? Essa roda tem um ERD de 584 milímetros. É legal essa roda porque esse aro, né? Porque ele vem com as medidas aqui, ó. Isso é muito bacana. E com base no ERD, que é o diâmetro interno do aro e que vai mudar de aro para aro, você calcula o tamanho do raio. Mas não é só o ERD que vai determinar isso. O tamanho do cubo, a largura, o tamanho que eu digo da flange, né, do cubo, a largura do cubo, e se vai ter guarda-chuva ou não também determina o tamanho dos raios. Então, no caso específico dessa bike, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando o cubo Velosteel, tá? Aparentemente essa é a terceira geração desse cubo, tá? Tá escrito Velosteel 3. O pinhão vai ser trocado, tá com o pinhão de 20, se eu não me engano. Tô esperando chegar o pinhão de 14 dentes, por isso que eu ainda não botei a corrente, tá? Tô utilizando raios pilar, na medida, na traseira 280, se não me engano, e na frente 285. Por que diferente? Porque este cubo é bem maior do que aquele cubo lá, tá?
tanto em largura, distância dos flanges, como altura dos flanges. Tá? E deu perfeitamente. Tá? Qual é a grande vantagem de você fazer isso que eu fiz de calcular os raios? Eu fiz o cálculo num site, eu vou deixar o site aí embaixo para vocês, se eu encontrar o link. Então qual é a grande vantagem? Eles ficam no tamanho exato que você precisa para prender nos nipples. Então o raio não vara o nipple, não passa não passa para cima do nipple, né? Isso permite com que você trabalhe muito melhor com os nipples, usando chave de fenda. E tem uma coisa muito legal também, que é a seguinte: como eles ficam bem na medida, bem, entre aspas, justos, na hora que você dá o pré-tensionamento, ou seja, quando você termina de enraiar e você dá o pré-tensionamento sumindo a rosca de todos os raios, a roda já fica muito próxima do tensionamento final e fica muito próxima também do alinhamento correto. Então vale muito a pena você fazer esse tipo de cálculo, que normalmente não é feito nas bicicletarias, pelo menos não nas daqui da minha região, que eu mandava fazer roda, não vou mandar fazer mais, eu que vou fazer minhas rodas a partir de agora, porque o trabalho fica muito mais bem feito. Além disso, eu estou usando aqui um aro de parede dupla, que não tem tanto problema com esse negócio de raio muito grande. Mas em aro de parede simples, isso pode ser um problemão, porque se ficar uma pontinha do raio para fora, ele pode acabar pegando na câmara de ar e estourando a câmara de ar. Tá? Desafios que eu encontrei nas duas rodas. As duas estão com um leve guarda-chuva. Sim, até a dianteira está com um leve guarda-chuva. Para você que acha que cubo contra pedal não pega guarda-chuva, você está um pouquinho enganado. Porque existem alguns desafios técnicos em adaptar um quadro que era para marcha para contra pedal. Tá? E especificamente este cubo, ele é estreito. Tá? Ele é um cubo estreito para balança aqui, pro chainstay que eu tenho nessa bike. Qual é o problema disso? Se eu simplesmente botasse o cubo aqui e apertasse, e eu fiz isso uma vez, eu me arrependi, não gostei do resultado, esse tubo e esse tubo, eles fazem um ângulo assim para dentro, tá? Isso é um problema porque está forçando todo o quadro, né? Então, qual foi a solução que eu encontrei? Eu usei uma porca, tá? Para dar um espaçamento aqui. Só que qual é o problema de usar uma porca? O cubo, ele é centrado com um eixo, né? Ele está no centro do eixo. Por causa disso, se você coloca uma porca ali, o cubo é jogado para a direita, né? E aí você poderia dizer, tá, pô, você coloca duas porcas e você recentra o cubo e aí não ia ter esse problema. Só que eu ia continuar com o problema, com outro problema, porque o cubo foi feito para ficar nessa distância que está aqui, por causa da coroa do pinhão. E o pinhão precisa ficar alinhado com a coroa, ou seja, você tem que ter um chainline correto. Se eu jogo qualquer coisa, um espaçador ou qualquer coisa aqui, eu estou ferrando o chainline, entendeu? Então qual é a única solução que você tem nesses casos? Você vai usar uma porca desse lado, o cubo vai ficar realmente desalinhado em relação ao chainstay, só que você vai fazer um pequeno guarda-chuva da roda para esse lado de cá. E aí ela vai ficar alinhada como está aqui. Se vocês forem olhar, os raios estão mais inclinados desse lado do que desse lado aqui. Tá?
É a primeira vez que eu fiz guarda-chuva, não tem muito segredo, tem vídeos ensinando aí na internet a fazer. A roda dianteira eu também fiz guarda-chuva, muito menos evidente, tá? Eu tive que trazer a roda para cá. Por quê? Porque apesar do cubo estar centrado no eixo, por algum motivo a roda não estava centrada em relação ao garfo, tá? E o garfo não está empenado. Então eu tive que fazer um pequeno guarda-chuva na roda dianteira para que ficasse alinhado em relação ao garfo, tá? E aí é isso. Não tive grandes dificuldades, tá, para montar as duas rodas. Essa configuração de usar 29 em uma bike que é contrapedal e que tem um quadro de speed não é convencional. A maioria das pessoas vão usar os 700. Depois que eu fiz isso tudo aqui, se eu fosse refazer a minha compra, enfim, talvez eu pegasse um Aro 700, porque tem uma oferta maior de pneus e de câmeras de ar do que o Aro 29, principalmente se você quer usar pneu 700 por 28, que é um pneuzinho dificilzinho de encontrar, meio chato, tá? O que mais que eu tenho para dizer com relação às rodas? Sim, elas usam câmeras de ar com bico grosso, né? Então não tem problema com válvula Presta. Aqui ainda está faltando prender o braço do freio no chainstay. Não prendi ainda porque, como ainda vou fazer o ajuste da corrente, o cubo tende a andar, né? Então você tem que fazer esse ajuste antes de prender o cubo lá, tá? O bracinho. E isso é um outro detalhe. Vou ter que fazer uma modificação ali, porque como o cubo chegou mais para cá, né? Ele ficou um pouquinho distante do chainstay, então o suporte não vai entrar no meio, ele vai entrar do lado do bracinho, tá? Mas o bracinho, ele é mais para garantir que não vai ter nenhuma rolagem do eixo, porque o freio é preso no eixo, tá? O freio é solidário ao eixo, então ele é só para dar uma garantia mesmo de que não vai rodar o eixo na hora que você estiver freando, tá? Basicamente é isso. A bicicleta está quase pronta. Existem alguns detalhes que vocês não estão vendo aí, que é canote, cilinho, corrente, entre outras coisinhas, pedais, né? Tem coisas que estão vindo, tem coisas que eu ainda não comprei. E o próximo vídeo já vai ser com a bike pronta. E aí vocês vão ver como é que ficou essa beleza. Vão saber qual é o nome dela. Falou? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não esteja inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!